Hoje eu tô trazendo para vocês 3 fundos imobiliários que você deve ficar de fora e não deve investir em hipótese alguma, porque são fundos problemáticos que irão te dar dor de cabeça e você pode perder muito dinheiro, assim como muitas pessoas já perderam dinheiro. E no final do vídeo eu vou estar trazendo um bônus para vocês com alguns outros fundos imobiliários que também você deve ficar totalmente de fora. Deixe esses fundos de lado e foque em coisa boa, porque senão você vai se arrepender muito. Então, pessoal, hoje eu decidi trazer esse vídeo para vocês, porque assim, a gente tá com diversos fundos aí com problema no mercado de fundos imobiliários e muitas pessoas ficam vendendo esse fundo como uma oportunidade, como uma chance de você comprar algo barato e lá na frente vender pelo dobro, pelo triplo do preço. Porém, de fato, isso pode acontecer, existe essa chance, mas na maioria das vezes isso não acontece. Principalmente quando a gente está falando de fundos imobiliários problemáticos, fundos imobiliários que estão com a carteira corrompida devido a alguma inadimplência ou um calote, algo do tipo. Quando a gente fala da indústria de fundos imobiliários, principalmente na parte de execução da garantias, é algo muito burocrático e demorado. As garantias demoram anos e anos para serem executadas e o pessoal acaba vendendo isso como algo fácil, sabe? Eu vejo muita gente falando, não, HCTR, tá até dando spoiler aqui, mas esses fundos problemáticos aí estão com problema, eles vão executar as garantias aí em questão de 1 ano, 2 anos, e aí depois eles voltam a subir. Porém, pessoal, isso não acontece dessa forma. As garantias demoram muitas vezes mais, e até a gente tem lá o MXRF11 que tem um problema lá de 2000 e pouquinho, muito tempo atrás, e até hoje a garantia de fato não foi executada. Então, assim, é algo muito demorado, não compre isso como oportunidade. Então eu já falei demais, vamos deixar de enrolação e vamos começar. O primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês é até um fundo que eu trouxe no canal recentemente, analisando ele e tudo mais. É o BCRI11. O BCRI11 ele passa por alguns problemas de inadimplência dentro da carteira. Hoje chegam até 12%. Então assim, é um dos fundos que entram nessa lista de fundos problemáticos. E eu vou mostrar um pouquinho mais a vocês aí como que ele tá hoje e quais são esses problemas. BCRI hoje, pessoal, custando cerca de R$ 67,70, com dividend yield de 14,95% e uma desvalorização de 34%. O grande problema desse fundo que eu falo para vocês que a gente não deve investir, não compensa, é que esse fundo vem passando por alguns problemas em relação à inadimplência dentro dos CRIs, e é algo que dá muita dor de cabeça. Ainda são posições pequenas, mas que podem escalar para o futuro e que de fato não valem o risco. A gente vê exemplos aí no mercado com vários fundos com problema e praticamente quando você perde aquele valor, aquela porcentagem do PL em relação a uma dívida ou algo do tipo, você pode esquecer, nunca mais você vai recuperar. E aí quem entrou lá no IPO desse fundo tá acumulando aí um prejuízo de 35%. Quem pegou esse fundo mais alto lá em R$130 tá acumulando um prejuízo de 50%. Então é algo que vai demorar tempo demais para se recuperar. Eu acho que de fato não vale a pena. E aí o PVP dele tá 0,70, tá bem descontado. O patrimonial é 96, então fundo muito bem descontado. E aí a gente vê a questão dos dividendos, né, que eu sempre falo para vocês, olha só. A gente olhar esse fundo ano passado, tava pagando dividendo muito alto, 1,47. Então vinha pagando dividendo muito bem, muito alto. E aí em janeiro começou a diminuir, agora ele pagou 0,70 nesse último mês. Então assim, é um risco que eu digo que não vale a pena correr. É muito melhor você comprar uma ação que tem um potencial de crescimento do que você ficar colocando seu dinheiro em fundo imobiliário problemático. E aí no relatório dele eu vou destacar só as partes mais importantes. Um ponto positivo desse fundo é a questão da taxa de administração de só 1%, então muito bom. A gente pode até dar uma olhada na DRE dele, vou até aproximar para vocês, mas assim, o fundo vem sofrendo para ter um resultado muito positivo, que ele consiga entregar mais. Resultado na média de 4 a 5 milhões e vem entregando esse valorzinho muito pequeno, não tem reserva, então é algo muito risco e muito perigoso que a gente está falando. Esse fundo sofre muito porque o foco dele é totalmente o IPCA, e o IPCA dele, que ele utiliza para fazer a correção de juros, é os últimos 12 meses, então a gente está pegando momentos de inflação baixa no Brasil, inflação aí acumulada de 5%, então o fundo sofre muito nesse momento, junto às inadimplências aí, é o combo perfeito para ficar muito péssimo pro fundo. E aí, pessoal, eu poderia até passar um tempo aqui falando de algumas operações de risco aqui que o fundo tem na carteira, que estão adimplentes, mas que tem uma securitizadora que já deu problema, com outros fundos como o DEVA, HTR. Então, eu não vou falar isso aqui, mas é para vocês ficarem de olho, então fiquem longe desse fundo. E aí, galera, essa questão principal aqui, o fundo hoje tem cerca de 13% da carteira em inadimplência, renegociação ou período de carência, podendo aumentar, a gente não sabe, mas existe esse risco. E aí você vai correr um risco desse, pegar um fundo mais barato assim, mais ter dor de cabeça, talvez de fato não vale a pena. Eu sempre fico longe de fundos que tem problema, que mostra que de fato talvez a gestão não fez o trabalho
trabalho da maneira que devia ser feito. Porque a gente tem fundos aí que estão há muito tempo no mercado e até hoje não tiveram problema nenhum. Então fica esse questionamento aí. E o outro fundo imobiliário é algo que a galera vai ficar brava comigo, mas eu tenho que falar aqui, é o Betal 11. Fundo agrologístico aí, o pessoal vende aí como uma maneira diferente de se investir. Você pode ter uma oportunidade aí no segmento um pouco diferente, o agrologístico, porém tem tudo são flores. Esse fundo tem alguns CRIs dentro da carteira que são extremamente problemáticos. Eu vou mostrar pra vocês. Então fiquem longe desse fundo e bora conferir esses probleminhas que estão acontecendo com ele. A gente chega no Betal, o Betal 11 custando 88, 84 reais. O dividend yield é aqui relativamente bom para um fundo de tijolo, com alguns CRIs dentro da carteira e uma desvalorização de 15%. O grande problema desse fundo talvez seja essa variação da cota dele, que acompanha um pouco a questão do dividendo, mas assim, é um fundo que tem um CRI dentro da carteira, tendo problema de inadimplência, que é o da Sequoia, e aí o foco dele é um agrologístico, que é constrói galpões, aluga galpões, né, aluga silos de armazenamento e faz toda essa parte logística. E aí eu vejo esse fundo sofrendo bastante, até um pouco descontado, mas não consegue se impor de fato no mercado. Eu prefiro muito mais investir numa Kepler Weber da vida, uma empresa aí que o foco dela é construção de silos, está espalhado no mundo todo, um mercado muito grande, e ela que domina, ela não aluga, ela constrói as coisas, os silos e tudo mais. Então assim, prefiro muito mais correr um risco lá do que correr um risco no fundo imobiliário agrologístico, que vai ter que alugar os galpões. Talvez seja um mercado muito bom, mas como esse fundo não decide se ele vai ser fundo de tijolo ou fundo de papel, tem esses CRIs dentro da carteira, eu prefiro ficar fora. E aí, né, quem entrou lá no IPO desse fundo tá amargando aí 18% de desvalorização, muito alto. O rendimento dele, pelo menos, é estável, paga entre 70 e 80 centavos. Talvez se esse fundo diminuir mais o rendimento, essa cota vai descer. O valor justo dele é 103, então 19% de desconto, mas no geral é algo que não me agrada tanto esse fundo. A gente vê a carteira dele, tem um pouquinho de foco em CRI, mas tem imóveis, mas eu não gosto disso. O fundo ser um pouco CRI e um pouco imóvel, sabe? Eu acho que ele devia focar somente nos imóveis. Eu acho que ele estaria muito mais ganhos e tudo mais. Então isso aí acaba me deixando um pouco insatisfeito. E aí o que eu queria falar pra vocês, que o CRI que eles têm esse problema é o CRI da Serpasa. Eu até comentei Sequoia, mas é a Serpasa. São 60 milhões, a taxa IPCA mais 9, taxa muito alta. E aí eu fico me perguntando, né? Será que de fato é necessário ter um ativo desse dentro da carteira, um CRI? Eu acho que se o fundo focar só nos imóveis, ele teria muito mais retorno. Por isso que eu prefiro ficar fora. Tem esse problema dos dois imóveis, né? Se é imóvel ou se é CRI. E também já tem inadimplência na carteira. Aí eu fico totalmente de fora. E bom, galera, o terceiro fundo imobiliário já é bem conhecido por vocês, que é o DEVA 11. O DEVA vem passando por diversos problemas aí há muito tempo já, vem afetando muitas pessoas. A galera que comprou um DEVA num valor muito alto, desde fevereiro lá, o fundo vem caindo, diminuindo o rendimento, caiu muito o valor dele, eu vou mostrar pra vocês. E o grande problema do DEVA é inadimplência. Surgiram diversas crises aí com problemas, e agora tá pra estourar um outro problema, que é a questão da execução das garantias. A securitizadora responsável por esses crises que deram problema tá passando por muito BO, várias polêmicas estourando. Então assim, fiquem de fora desse fundo e vamos conferir o que tá acontecendo com ele. DEVA 11, pessoal, já é muito conhecido por vocês aqui no canal, trago vídeos dele direto. Esse fundo que vem tendo problemas lá desde fevereiro, as valorizações de 50%, muito alta, e tem gente pensando em comprar esse fundo, pensando que é uma oportunidade. Mas pensa, pessoal, para esse fundo voltar aos 88, ele vai ter que valorizar aí 100% para conseguir recuperar essa perda. Então pensa, um fundo imobiliário valorizar 100%, é algo muito difícil. Só olha o dividend yield dele, fica impressionado, mas eu falo pra vocês, não vale a pena você vai colocar aí 40 reais, comprar algumas cotas esperando que o fundo valorize. É melhor você jogar lá na Blaze ou algo do tipo, porque isso aqui vai estar sendo uma aposta, que o problema desse fundo tá muito mais embaixo, galera. Não foi algo simples, não foi uma operação que deu problema, foram praticamente 50% da carteira. Então é um risco muito grande pra você ficar aí brincando de apostar e esperando uma valorização. Nem tudo que desce sobe. E aí o valor justo dele 97, né? PVP 0,43, muito descontado. E aí a gente olha, né? O grande problema dos fundos imobiliários é que o pessoal só olha dividendo. E esse fundo ano passado pagou R$1,60 de dividendo. É um dividendo muito alto. E aí a galera se encantou. E aí passou o ano, até passou por um período mais baixo aí, mas mostrou que talvez ia se recuperar. E aí veio só os problemas que começaram. E hoje o fundo tá pagando em 49 centavos. Não dá pra saber se vai se recuperar. Os problemas estão desde fevereiro e até agora nenhuma atualização em relação à execução de garantia. Então assim, tem que tomar muito cuidado, galera. E aí o que eu queria mostrar com vocês, eu nem vou perder tempo mostrando as outras coisas. Eu posso até mostrar a DRE do fundo aqui, ó. Mas o fundo que tinha uma receita de 17 milhões, agora tem uma receita de 7 milhões. E isso aqui é de julho, viu? Tá desatualizado esse relatório. Eu não consegui o relatório mais atualizado. E aí eu vou chegar na parte importante, galera. Pagamentos em dia. Apenas 58% da carteira tá com os pagamentos em dia. Então assim, mais de 40% da carteira tendo problemas, não foi algo simples, não foi
foi algo que, a gente deslizou aqui. É algo muito sério. É um problema muito grave. E por isso que eu falo, galera, não vale a pena você colocar seu dinheiro pensando que vai valorizar. É muito melhor você colocar dinheiro num fundo estável, que não vai te dar dor de cabeça, do que ficar com 40% da carteira adimplente. Porque a galera ganhou de rendimento aí praticamente em 3 anos, perdeu tudo agora. Então não vale a pena, pessoal, não vale. O lado positivo do Deva, que é algo que eu gosto, é que pelo menos a gestora é muito verdadeira com os cotistas. Então eles falam o que tá acontecendo, as porcentagens, as atualizações do mês. A gente não tem isso em outros fundos que deram problema. Então, pelo menos o Deva, assim, a Devant vem fazendo até que um bom trabalho nessa questão. Ela tá mostrando bem a realidade do que tá acontecendo. Já nos outros lá, que eu nem vou citar o nome pra não ter dor de cabeça, vocês sabem quais são, nem tem essas atualizações. Isso que eu acho bizarro. Mas aqui, a Devant fez merda, né? A gente sabe que deu aquele problema, foi um erro que eles cometeram, mas parece que eles estão tentando corrigir. Vamos aguardar, talvez seja uma oportunidade pra gente aprender, a gestora também lá na frente se recuperar. Mas por enquanto eu prefiro ficar e que vocês fiquem também de fora. E bom, galera, eu mostrei pra vocês os 3 fundos imobiliários que você não deve investir, falei os motivos. E o principal é, fundos com problema, galera, não é igual a uma ação que você pode pegar R$2 e ela no outro ano melhorar, valorizar e custar 25. É difícil. Até em ações isso é difícil. Mas assim, é algo que fundos imobiliários, principalmente com problemas, execução de garantias demora muito tempo. A gestora, se não fez um bom trabalho antes, pode não fazer depois. Então, é muito risco. Fiquem fora, tá bom? Só isso que eu peço pra vocês. Tem outros fundos melhores aí. A gente tem KNCC, HGCR, INEA, Credit Suisse, várias gestoras aí muito boas que vêm fazendo um trabalho muito bom. Às vezes você paga um pouquinho mais caro no fundo, mas você vai dormir tranquilo. E bom, vamos lá pro bônus, né? Eu falei pra vocês que eu ia trazer alguns fundos bônus aqui pra vocês não investir. Eu não vou mostrar os problemas dele, vai ser algo pra ser uma conversa mais direta, mas vamos lá. Os 2 fundos bônus que eu vou trazer, ele vai estar aqui no mesmo pacote, é o HCTR e o TORD 11 e também o VSLH 11. Esses 3 aí que fazem parte lá dos problemas juntos com o Deva, estão praticamente na mesma casinha de problemas aí. Esses são fundos que você não deve investir em hipótese maneira alguma. Eu não vou insinuar nada aqui, eu não quero ter problemas, mas vocês sabem quais são, já falei anteriormente quais são. E assim, são fundos que deram esses problemas, foram problemas muito grandes e o processo de execução de garantia pode levar muito tempo e a gente não sabe se eles vão se recuperar. Tem o TORD aí não pagando dividendos, a HCTR, se eu não me engano, tá pagando aí 3 centavos, então assim, é um risco que eu acho que não vale a pena você correr. É uma dor de cabeça que não vale a pena você ter. Como eu falei, tem outros fundos mais seguros que vão te dar mais tranquilidade para você investir sem dor de cabeça. Eu acho que vale muito mais a pena que você ficar arriscando, acreditando que no futuro eles podem se recuperar. Lembrando, pessoal, eu posso estar totalmente errado. Ano que vem, esse fundo pode executar as garantias, os 4 aí, todos que eu citei, podem se organizar e podem voltar a crescer aí, estarem até melhor do que estão hoje, que não é muito difícil. Mas assim, a chance disso acontecer é bem baixa. Então, o risco-retorno não vale a pena. Então, de maneira geral, pessoal, fiquem longe desse tipo de fundo. Eu sei que é muito difícil porque a galera fica vendendo como oportunidade, o fundo está descontado, é uma baita oportunidade e você comprar um fundo com 50% de desconto é muito atrativo, mas no mundo dos investimentos a gente precisa ser muito inteligente. E eu não falo de inteligência de sabedoria, não, é de inteligência emocional. Você saber que às vezes você pode colocar um dinheiro ali querendo ali ganhar um pouco a mais, mas que não vale a pena. Você focar em algo seguro é o que vai te trazer muito mais retorno e mais segurança. Então, coração, peço que vocês fiquem longe desses fundos imobiliários. Tudo que eu falei aqui é verdade, não existe nada que eu tirei da minha cabeça de interpretação minha, é algo real. A gente já viu exemplos em outros fundos que deram problema antigamente, problemas menores, tá? Problemas pequenos, que demoraram muito tempo a se recuperar e agora a gente vê esses fundos aí problemas gigantescos. O pessoal acredita que vai se recuperar em 1, 2 anos. Isso não vai acontecer aqui nem. E bom, galera, só pedir pra vocês entrarem no canal do Telegram. Vou começar a utilizar lá com mais frequência pra gente bater papo, conversar sobre esse mercado de fundos imobiliários. Então, entrem lá pra gente bater aquele papo maneiro. Então, tamo junto. Até a próxima aí. Espero que vocês tenham gostado, viu? E é nóis. Falou!